você tem problema é que você tem trabalho. Porque tem muita gente boa por aí, dando o melhor de si, mas ninguém nota, ninguém reconhece. Você quer ser um resolvedor de problema, um solucionador ou um fazedor de problemas? Escolhe aí, ó. Então, assim, aprenda a resolver o problema e para de reclamar que você tem muito problema. Olá, eu sou a Gabriela Santos. Eu sou Cleiton Cirugi. E hoje iniciamos mais um Macrocorp Podcast. E o tema de hoje é um tema essencial para qualquer empresa crescer e crescer de forma saudável. O que faz um time ser um time? Legal. Bom, primeiro, vamos começar do começo, né? Acho que para quem busca realmente estruturar um time, montar um time equilibrado, que eu acho que a palavra de tudo isso é equilíbrio, é importante ter alguns conhecimentos, né? Hoje tem muito material disponível na internet, dá para estudar, dá para ir atrás, tem muito profissional bom que tem habilidades para montar isso, e hoje com a inteligência artificial também, tudo que você pergunta na internet tem muito conteúdo de fácil acesso. Então dá para buscar alguns conhecimentos aí na área de entender um pouquinho comportamental, habilidades, temperamentos, coisas assim. Mas o que faz realmente um grupo de pessoas virar um time de verdade? Acho que a primeira coisa é o propósito, né? Pelo qual elas se dedicam. Então, entrando um pouquinho aí na cultura da empresa, como é que a empresa se posiciona no segmento, qual que é a intenção dela, o que ela busca, qual que é a visão, a missão, quais são os valores. Pegar tudo isso, levar para o time precisa absorver tudo isso, porque é só assim que eles vão continuar, eles vão ter a motivação aí, né, para seguir em direção do mesmo objetivo. E aí quando todo mundo estiver alinhado para isso, aí sim a gente tem um time com um propósito único. Legal. Aqui na Macro a gente tem os valores muito bem estabelecidos e a gente tem cada vez mais feito ações para deixar isso claro para o time. Por exemplo, valorização do ser humano. Aqui realmente é uma empresa que a gente valoriza cada ser humano de forma individual. Então, deixar isso bem claro para quem já está, para quem está chegando. A honestidade, a ética, o respeito acima de tudo. Então, eu acho que a gente tem feito bastante essa ação de levar a galera... Nosso propósito é construir obras, mas construir com esses valores juntos. A gente tem, assim, uma condição... Vamos imaginar, né? A gente constrói, nosso negócio é construção, mas a gente vai um pouco além, né? Porque quando a gente entrega um apartamento, a gente realmente está entregando o sonho daquela pessoa que comprou. A gente está fazendo algo muito grande. Então, quando o time entende o tamanho de tudo isso, fica mais fácil, por exemplo, para explicar lá para o pessoal da obra que não é só um tijolinho em cima do outro. Sim. Né? Tem muito mais além naquele processo. Então, as pessoas precisam participar mais disso. Então, a gente tenta sempre fazer uma interação aqui do escritório, com o campo, né, com a obra, para ver a realidade. Essa interação com o cliente é muito legal também, de trazer os feedbacks do cliente para todo o time, trazer o cliente para conhecer um pouco mais da empresa. A gente divulga bastante, né, sobre a Macro mesmo nas redes sociais. A gente leva para o cliente, de fato, muita coisa dos bastidores ali, do que acontece no dia a dia da obra, da construção do lar deles, né? Isso tem dado um resultado bem positivo, né? Claro. Eles se sentem próximos, realmente está fazendo uma coisa para eles e não para qualquer um, né? E assim, é uma transparência, né? Porque a gente, é difícil quando você faz tudo muito no escondendo, sabe? Assim, eu não posso mostrar para o cliente tal coisa. Mas a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível e fazer o certo, porque daí fica mais fácil. Quando a gente recebe uma visita, quando a gente recebe um cliente na obra, fica mais fácil. Não entra em divergência daquilo que a gente posta na rede social com o que ele realmente vê no pessoal ali, né? Então... bem bacana isso. Mas vamos lá, a gente está falando de um time aqui da Macro montado, que a proposta tem bastante diversidade, a gente vai falar mais pra frente,
Mas e se eu quisesse montar um time do zero? Vou abrir uma construtora e vou montar um time do zero. Teria algumas posições ou, de repente, personalidades ali que seriam ideal para esse time inicial aí que eu vou montar? Olha, aqui assim, vai depender de como é a cabeça de quem está criando isso. Né? Então, poderia falar aqui que, por exemplo, os perfis de lideranças, eles geralmente têm uma cadência, assim, uma tendência, melhor dizendo, a ser uns perfis mais colérico, dominantes ali, porque são pessoas com foco em resultado, em decisões mais rápidas, mais práticas, mais executoras. Então, o ideal seria buscar alguém nesse perfil. Legal. Né? E aí, assim, só para explicar, né, existe uma linha de estudo que observa o comportamento das pessoas baseado nas experiências do dia a dia, que é o perfil DISC, né? É uma sigla. E aí ele tem, dentro dessa sigla, quatro Perfis, né? perfis aí. O dominante, colérico, influente e estável. E conforme, desculpa. Misturei aqui já. Dominante, influente, conforme e estável. Isso. E aí, dentro desse perfil, cada um tem uma característica. O colérico, por exemplo, ele tem o dominante, ele tem muito mais característica de liderança, de ações, de tomar decisão, é mais executor ali, né? Aí você vai para o outro influente, ele é mais comunicativo, exatamente, mais alegre, mais extrovertido. Aí tem o conforme, que aí é um pouquinho mais analítico, mais que entra mais no detalhe ali, né? Os dados mesmo. Isso, gosta mais de analisar, gosta de tomar uma decisão um pouco mais sem pressão. E o estável é o que gosta mais de rotina. Então, assim, dentro desses quatro, você já entende que existe um equilíbrio. Se você conseguir colocar colaboradores com essas características em suas posições, então você vai ter que ter alguém na liderança, vai ter que ter alguém, por exemplo, no financeiro. Aí no geralmente o perfil mais centrado ali. É um conforme. Você vai colocar alguém para lidar com o cliente. Lidar com o cliente. Você vai interagir com o público, você vai colocar alguém com perfil de influente. Sim. E o estável é o operacional, é o que vai ter a rotina do dia a dia, o fiscal. São atividades mais do dia a dia, que são mais rotineiras. Então aí já tem um norte de como você estruturar um time, já tem uma base. Não dá para se limitar só a isso, evidentemente, né? Mas já é um começo. Ah, legal. E se fosse para falar aqui, agora voltando aqui para macro, quais os pilares que você destacaria para que tem deixado o nosso time tão forte? Pilares. Bom, primeiro é comprometimento legal. do time. Acho que todo mundo aqui tenho certeza, né? Todos são comprometidos. E aí eu não falo comprometimento no sentido só de o pessoal cumpre horário, porque... Saiu de menos, né? É importante, mas não é o principal. Mas eu falo comprometimento no sentido de que tá todo mundo com o mesmo objetivo. Então, quando a gente tem uma demanda específica, não interessa se vai demandar do financeiro, se vai demandar do planejamento, se vai demandar da engenharia, todo mundo consegue se unir para entregar um resultado. Um exemplo disso foi a nossa recente certificação. Verdade. Né, em ISO 9001, PBQPH. Se o time inteiro não tiver em harmonia, alinhado, não adianta, vai refletir depois no resultado. Tanto que nosso auditor veio e comentou tanto sobre o nosso clima ser bom, sobre a interligação das áreas ser bacana, a comunicação ser legal. Então é um reflexo de tudo que a gente tem feito mesmo. Então, um dos pilares é o comprometimento. Acho que um outro importante aí, que é uma coisa que a gente tem que melhorar bastante ainda, mas dentro do possível a gente tem uma comunicação, né, entre os departamentos. A gente busca, né, melhorar muito isso, porque faz toda a diferença. Em tudo, Se né? Se falha a comunicação, ferra com tudo. Aí já começa a dar conflito, o time desalinha. Eu acho que esses dois pilares aí já muda bastante coisa, já faz bastante diferença. Eu acho que a valorização do ser humano, eu acho que é uma coisa bem legal aqui também. Sim. Todo mundo se sente muito valorizado, todo mundo gosta de trabalhar aqui. Quando chegam pessoas novas, essa semana chegou bastante gente nova. O jeito que o pessoal recepciona as pessoas,
Um jeito de mostrar, assim, olha, o seu trabalho, por exemplo, financeiro, o que impacta lá na obra, que é uma realidade às vezes tão distante, né? Então eu acho que é um pilar legal também, valorização. Então, assim, quando a gente fala valorização do ser humano, tem duas questões aí. A primeira é como pessoa mesmo, Sim. e aí a gente foca no comportamento dela, na interação com os demais, que entra no respeito, na educação, tudo que envolve isso. E aí a gente sempre tenta reconhecê-la, né, reconhecer esse colaborador nesses aspectos, porque conta muito. E a valorização também profissional. Com certeza. Né, de reconhecer o esforço, o trabalho, o empenho, o crescimento. E sempre que possível, dar oportunidade de crescimento. Isso conta muito. Inclusive, a gente tem bastante gente jovem aqui na empresa, que começou a carreira, que está começando. Então, receber essa valorização profissional, eu tenho visto que conta muito. Com certeza. Você conseguiu ali uma promoção, para qualquer um, né? Com certeza. Mas realmente o pessoal fica bem feliz. Mas precisa ter a cabeça aberta para isso, o olho tem que estar atento. Aí vai uma série de questões, né? Mas eu digo no sentido de, assim, da liderança mesmo, né? De parar para observar isso, porque tem muita gente boa por aí, dando o melhor de si, mas ninguém nota, ninguém reconhece, ninguém fala nada, e a pessoa tá lá se esforçando e não está sendo notada. Aí acontece o seguinte, aí a pessoa, né, vai chegar uma hora que ela vai cansar e vai embora. Falando de liderança, necessariamente um líder precisa ser dominante? Não. Não, Porque assim, dominância é uma característica dentro do conceito trazido no perfil DISC, que essas pessoas têm um perfil de tomar decisão mais rápida. Então, mas isso não quer dizer que qualquer um dos outros não possa se desenvolver também. Sim. Eu, por exemplo, o meu perfil é muito conforme. Verdade. Então, eu tenho a característica de pensar um pouco mais, né, de tomar decisão baseada em dados e fatos. Só que tem hora que eu preciso pegar isso aqui e dar uma segurada, porque senão, se eu ficar só pensando muito, não vai ter ação. Sim. E as pessoas ainda me falam que tem hora que eu sou um pouco acelerado. Né? Apesar de não A hora um parecer. pouco devagar, não hora um pouco Mas acelerado. acho que tem que ser, a palavra tem que ser assim, tem que ser adaptável. Aos 4 perfis Você ali, tem que se né? adaptar ao que a situação te exige. Ao que a situação te exige, ao perfil da outra pessoa, que aí você é dominante, vai chegar para falar com o estável, você vai acabar acelerando ali a pessoa, não vai sair nada. Ou você é estável, vai chegar para falar com o influente ali, tô partindo para um estável ali mais tímido, assim, mais introvertido, de repente, o influente super extrovertido, você vai chegar ali, ele vai achar que você é desanimado. Então tem que adaptar muito ao perfil do outro. E tem que tomar cuidado também, principalmente o líder, né? Tem que tomar cuidado porque, vamos lá, se você é dominante e aí você tem um time tudo de estável ou influente mesmo. Se pressionar muito e não tiver um processo definido, cara, não vai entregar nada. Você só vai conseguir estressar o time e bagunçar tudo ali o processo. Entendeu? O pessoal precisa ter clareza do processo, de como chegar, e ainda mais eles precisam do espaço para poder processar tudo aquilo. Então você imagina alguém com um perfil que está cobrando, que é acelerado, que quer as coisas para ontem, para uma galera que é totalmente o oposto disso. Então vai gerar um estresse ali, um conflito iminente entre o time. Então o líder tem que reconhecer cada um para saber a forma de comunicar, a forma de pedir, de passar uma demanda, a forma de cobrar também, para que ele consiga extrair o melhor de cada um do time. Legal, realmente, isso é fundamental. A gente está falando bastante sobre montar um time, estar alinhado com os valores da empresa, alinhado com o mesmo propósito, pessoas com perfis diferentes. E vamos explicar um pouquinho de quando chega alguém para começar a trabalhar aqui, como a gente avalia esse perfil. Na entrevista não dá para conhecer muito, mas você consegue ver um pouquinho ali. E como a gente busca, por exemplo, abrir uma vaga de financeiro, de suprimentos. Qual é a ideia? Tem algumas características que são chaves aí, para cada departamento. O financeiro, por exemplo, é uma pessoa que precisa ter, além da concentração, o foco, precisa ter um pouco de discrição ali no que ela fala, porque ela vai ter acesso lá... Informações confidenciais, né? Entendeu? Então, se for uma pessoa que fala de tudo, que
vou descobrir agora, a empresa está gerando milhões aqui, eu vou sair falando para todo mundo, isso pode gerar problemas, né? Sim. Então precisa ter alguém com esse perfil um pouco mais voltado para isso. E assim, é muito difícil perceber numa entrevista, mas existem ferramentas, existem testes que você consegue ver, identificar qual é o perfil mais predominante na pessoa. E aí quando a gente vai para uma entrevista, por exemplo, eu já busco. Então se é alguém para o financeiro, eu já vou procurar alguém com traços mais conforme, mais estável, que a gente consiga realmente entregar algo para aquela pessoa, porque ela não vai sair desesperada fazendo, ela tem que ter um pouco de tranquilidade. E aí a gente vai entrando um pouco também numa outra linha, que é o temperamento, né? Porque diferente do DISC, que são perfis comportamentais, baseado no ambiente ali, na convivência e tal, o temperamento já é um negócio que vem um pouco mais da pessoa mesmo, né? Vem da criação, das experiências de vida. Então, você tem alguns casos, assim, né, tem lá os perfis lá, se eu não me engano aqui, depois você me corrige, colérico, sanguíneo, fleumático e o outro... Melancólico, boa. E aí esses 4 também tem eles, apesar de parecidos com o DISC, eles têm algumas diferenças, mas eu acho que não... Deixa por uma outra hora essa questão. Mas vamos lá, pegando o exemplo do financeiro, uma pessoa que tem um perfil um pouco mais fleumática, ali, mais melancólica, ela já entra numa linha um pouco mais de introvertida, entendeu? Não dá para pegar, por exemplo, até dá, não é que não, cada um tem que ser ajustado, mas uma pessoa que tem um perfil influente, que é comunicativa, que precisa estar no centro das atenções, ela quer aparecer, ela vai querer falar, ela vai querer conversar, o departamento financeiro geralmente é mais quieto, mais isolado. Exatamente. Ela quer contar o que aconteceu no dia, ela quer falar pro time, ela quer promover a comunicação à empresa. Então, essa pessoa provavelmente tem uma chance muito grande de falhar. Sim. Se a sua expectativa é ter descrição. Mas agora vamos falar de um engenheiro, né? O engenheiro geralmente é um perfil mais correria, engenheiro de obra, né? Você vai ficar na obra. Acho que tem que voltar mais pro dominante. Pode ser um influente, porque a comunicação tem que reinar muito. Mas tem que ser alguém mais correria. Botar alguém muito melancólico. Não que não possa ser, né? Mas vamos lá. Engenheiro de obra aí. Raiz, né? Geralmente é dominante, colérico, aí esse é o que predomina. Entendeu? Porque tem que ser tomada de decisão rápido. Tem que gerenciar conflitos. Liderança na veia ali. Não, isso aí é demanda, é cobrança, pressão, tudo o ambiente de obra ali, essa coisa que é maravilhosa, né? Divertida e que tem que ter. Entendeu? Só que se ele não tiver comunicação, influência, se ele não tiver estabilidade, conformidade para analisar projeto, analisar processo, planejar, seguir um cronograma, ferrou. Então, assim, engenheiro de obra praticamente eu falo que tem que ser o Superman lá. Então, engenheiros, sejam adaptáveis, sejam mulheres maravilhas e supermans. No caso da mulher, tem que ser, porque senão cada dia é uma surpresa, gente. E são pessoas muito diferentes que você lida. Ali você tem 200 funcionários, 200 pessoas diferentes. Você tem que lidar com o cliente, você tem que lidar com o funcionário lá, o pedreiro, o ajudante, carpinteiro, você tem que lidar com a direção, passando demanda, você tem que fazer uma sinergia entre os outros ambientes. Sim, você tem que fazer o seu time técnico na obra trabalhar bem. Exato. Então, assim, tem que se adaptar o mais rápido possível e é um desafio, mas que eu acho muito legal. A dica boa é essa, hein? Dica de ouro, anota aí. Estudem sobre esses comportamentos aí, sobre esses temperamentos que pode ajudar na hora de cobrar, na hora de... Cleiton, mas ajuda muito, porque é uma coisa que a faculdade não ensina e ninguém que está começando, que for pensar em engenharia, vai pensar nessa parte mais humanizada. Você vai pensar em exatas, conta, concreto. Mas se você gerencia bem pessoas, você se adapta bem a pessoas, com certeza seu resultado vai melhorando ao longo do tempo. E aí tem um conselho importante também. Fala que assim, eu vejo muitas reclamações quando eu chego na obra, por exemplo. Eu falo que a obra tem um padrão de reclamar mesmo, eu não gosto de reclamar. Mas o pessoal tem uma característica que eu ouço bastante, com muita frequência, que é uma
uma visão distorcida da situação. O pessoal reclama que tem muito problema. Ah, porque a obra dá muito problema o tempo todo. Pô, mas se a obra dá muito problema o tempo todo, isso sempre foi desse jeito. Então, será que é um problema? Porque eu prefiro enxergar como trabalho. Oportunidade. Então, não é, para mim, a caracterização disso não é problema, é trabalho. Então, eu sou um resolvedor de problemas. Então, aprenda a resolver problema, entendeu? Porque se tem todo dia, primeiro que você não vai ficar sem trabalho. Você tem todo dia, você tem a oportunidade de mostrar a tua capacidade. Esse podcast hoje tá rico, hein? Outra dica de hoje. Você quer ser um resolvedor de problema, um solucionador ou um fazedor de problemas? Escolhe aí, ó. Então, assim, aprenda a resolver o problema e para de reclamar que você tem muito problema. Se você tem problema é porque você tem trabalho. Então, substitua o significado da palavra problema por trabalho. Bota o óculos no Cleiton. Entendeu? Legal, Cleiton. A gente abriu uma caixinha no Instagram. A gente precisa fazer isso mais vezes, hein? Com certeza. E aí uma moça, mas ela é do administrativo, Juliana, do administrativo, não vou expor a construtora aqui, mas ela mandou assim, ó. E quando a gente sente que o time não está em sintonia, qual é o primeiro passo para tentar mudar isso? A primeira coisa, comunicação. Vamos voltar um pouquinho. Como a gente percebe que o clima, que o time ali, o clima não tá bom? Tem vários fatores, mas acho que quando começa a ter muito conflito, principalmente quando, por algum motivo, houve atraso na entrega de resultado. E aí começa um querer justificar, colocar a culpa no outro. Então começa a sair uns ruídos ali. Aí começa o conflito. Porque não foi eu, foi fulano. E aí começa aquele murmurinho. Ruído, conflito, fofoca. E isso vai, assim, a empresa é um ser conectado. É igual o corpo humano. Uma unha encravada, ela afeta o corpo inteiro. Sim. Entendeu? Então, um departamento só que tiver ali insatisfeito, vai reverberar para a empresa inteira, vai acabar impactando todas as áreas. Aqui na Macro, por exemplo, a gente faz a cada 6 meses uma pesquisa de clima. Que é bem legal. Então, a gente aborda vários aspectos aí, profissional, pessoal, a visão de cada um. A gente tem que trazer como é que está a estrutura, como é que estão os recursos, como é que estão as oportunidades, como é que estão os feedbacks. São vários que pode pontos. melhorar. E esse ano, né, aproveitando o gancho, a gente teve praticamente 98% de aprovação. Uhul! Ou seja, o clima as tá pessoas top. disseram que de todas as situações que a gente perguntou, elas estão realmente contentes com todos esses aspectos. Então, quase 100%. Nosso objetivo é buscar o 100%, né? Sim, e é muito bacana porque com essas pesquisas que a gente faz semestralmente, já tem um tempo, a gente conseguiu ver realmente a evolução do clima, do time, das pessoas. Óbvio que a gente sabe, uma empresa como todas tem questões que são probleminhas ali, mas assim, foi uma evolução bacana. Mas assim, respondendo a sua pergunta, nem sempre foi assim. Não. Então a gente, de tanto aplicar essa ferramenta, a gente pegou lá um momento que não estava tão legal. Então a gente conseguiu extrair dessa ferramenta quais pontos a empresa poderia melhorar, quais pontos que eram necessários, investimento, melhoria, para que fosse trazendo essa transformação de clima, de ambiente. Então a ferramenta de pesquisa de clima ela é importante para te nortear do que está acontecendo na empresa, o que as pessoas estão pensando. Porque nem sempre a pessoa vai te falar. E a pesquisa de clima ela é anônima, né? Cada um vai lá, responde, e mantém o anonimato. E aí a gente extrai todas essas respostas, a gente senta, monta um plano de ação para poder organizar tudo e fazer essa transformação, para que haja de fato a melhoria. Entendeu? Então, Juliana, procura aí, pesquisa de clima, veja todas essas perguntas que o Cleiton está falando, a parte estrutural, pessoal, de trabalho, da empresa. Solta isso para o seu time, depois tabula esses dados e com certeza você vai ver uma crescente ali no que precisa melhorar. Tem muitos padrões, tá, na internet. Ah, legal. Aí, ó. Mas assim, é legal quando você internaliza isso, você vai, por exemplo, o que você quer saber na tua empresa?
qual área que você gostaria de saber o que as pessoas pensam? Tipo, sabe? Como é que tá sei lá, a estrutura? Eu tenho ferramenta para trabalhar? Às vezes as pessoas estão trabalhando, não falam isso, reclamam. Muitas vezes reclamam, mas não falam. E aí é uma coisa simples que você consegue mudar ali e faz um impacto gigantesco ali no resultado do time. Uma coisa importante só. É bom frisar quando for passar essa pesquisa de clima, se for aplicar na empresa, realmente firmar ali que é uma coisa anônima, criar um ambiente Sim. seguro e confortável, porque senão não vai adiantar nada. As pessoas elas não vão falar o que elas pensam, elas não vão expor a situação e aí a ferramenta fica inútil. Uhum. Então é importante mesmo manter a confidencialidade sobre esses dados. Aqui a gente faz muito isso. Sim. Então tornou-se algo mais confidencial e as pessoas têm confiança de responder com a verdade. Isso aí. Porque senão fica algo exposto aí, tal sem sentido. Tem muita gente que não tem a segurança, né, de expor um pensamento ainda. Tem medo da demissão, enfim, é natural. Mas a gente tem falado muito sobre como montar um time legal, como montar um time bacana, como perceber que o time está indo para um lado que está saindo da sintonia. Mas vamos falar da outra moeda, né, do outro lado. O que pode prejudicar um time? O time está top. Se acontecer hoje, vai começar a prejudicar. Ou se tirar alguém, se sair, colocar alguém, enfim. Acho que confiança. Primeiro pilar aí. Quando Você começa diz- a perder a confiança Tá. entre um departamento e outro, um colega e outro, líder, liderado. Porque aí começa tudo que eu te passo, você começa a questionar. Você não acredita que a minha decisão é melhor, por exemplo. Você não ouve, você vai sempre achar que a sua é melhor e aí não tem a conversa entre ambos. Comunicação falha, ruído. E aí falhou a comunicação, começa a desandar todo o resto. Geralmente você fica com o ego mais lá em cima, aí você acha que é tudo muito pessoal. E assim, tem que tomar muito cuidado aí, os gestores, né? Porque precisa estar muito próximo do time. Eu sei que a correria do dia a dia faz com que a gente distancie um pouco. Você está muito focado, está resolvendo problemas, você está pensando em crescimento, está pensando em soluções para um negócio desenvolver. E às vezes o tempo fica curto para sentar com o time, para conversar, para dar feedback. Mas é muito importante, dentro da sua jornada de trabalho, você reservar um tempo e dedicar para isso. Entendeu? Porque se não existe comunicação, né, um feedback, por exemplo, uma troca ali de informação, eu nunca vou saber o que o outro está pensando. Entendi. Você gosta de usar alguma ferramenta ou não? É uma conversa natural? A ferramenta é assim, senta, conversa, Tete a tete, né? Um a um ali mesmo e pergunta lá, o que você está achando, né? Aquilo que eu percebo que o outro falhou, deixou de entregar, Comunicado. ou que se desenvolveu, fez alguma coisa muito legal acima da média. Então todos esses pontos têm que ser trazidos, têm que ser comunicados, primeiro para o outro saber que eu enxerguei isso. E aí eu dou a oportunidade também de, o que eu preciso melhorar? O que você tem sentido falta de mim, por exemplo? Para que eu possa realmente rever aqui e mudar, né? Fazer um pouco diferente. Cleiton. O pessoal tá te falando? Falam Que bastante. bacana. Né? Eu sei que ainda É a proximidade que você tem tem criado. que melhorar a frequência, eu sei que tem que aumentar essa frequência, mas assim, a gente vai se esforçando para... Mas ó, mais uma dica boa, esse podcast é cheio de dicas. Porque assim, você que é gestor, realmente é um ponto importante. As pessoas têm medo de falar com os gestores. Você não vai, é muito difícil virar para o seu gestor e dar um feedback ruim ou falar algo que você ficou chateado. Mas é extremamente importante. Primeiro, às vezes ele não sabe. Ele vai te agradecer. E realmente o gestor também precisa ter uma postura, como o Cleiton tem buscado aí, tem dado certo, que é uma postura mais humana, né? De realmente chamar o time para conversar e alinhar. Que eu acho que tem feito muita diferença. Gente, agora uma pausa rapidinho no episódio. Primeiro para dizer que eu estou muito feliz por ter você aqui conosco. E eu quero aproveitar e pedir para você curtir o vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, se inscrever no canal, para que a gente continue trazendo conteúdo para você. Agora, bora voltar pro vídeo. Acho que é importante também, uma coisa que eu pensei agora, é que dentro de um time, aí você é o gestor de todo mundo hoje, né? Eu acho que você deve perceber mais que eu,
Tem gente que já é mais comunicador, tem gente que já vai procurar pra conversar, pra falar, pra expor. Mas tem gente que realmente você tem que perceber no detalhe, porque a pessoa não vai te procurar. E às vezes ela tá ali ou feliz demais, ou com uma ideia excelente pra um negócio, ou tá ali angustiada, triste, de saco cheio. Então é importante ver esses dois lados mesmo. E além disso, precisa respeitar o espaço de cada um. Eu costumo olhar assim que existe, por uma ótica, que existem dois segmentos, assim, vai. Existe a galera que precisa de motivação diária, você precisa o tempo todo estar motivando. Existe a galera que às vezes sempre precisa frear, que é tão Motivada, né? tá tão acelerado o negócio que precisa dar uma segurada, assim, para não ir com muita sede ao pote. Verdade. Então, você tem que ficar o tempo todo de olho nisso. E mesclando os dois, né? Porque senão tá a galera motivada lá na frente, indo, voltando. A galera que precisa de motivação tá aqui. Exatamente. Não adianta só um chegar lá na frente, né? Precisa chegar todo mundo junto. É verdade. É isso que faz um time ser um time, né? Isso aí. Mas acho que a gente vai caminhando pro fim. Eu, particularmente, achei esse podcast com muitas dicas. Então, né, você, gestor de empresa, colaborador, diretor, assista e realmente tente aplicar essas dicas, porque vão dar certo. E o momento se liga do dia. Bom, acho que na nossa conversa de hoje, um ponto importante é que comece a olhar para a tua demanda e não enxergue ela simplesmente como problemas, né? Porque pode ser só o seu trabalho. Então, seja um resolvedor de problemas, e aí você vai começar a agradecer porque você tem muito problema, e a partir daí você vai ver que se tem muito problema é porque você vai ter mais trabalho, você tem mais oportunidade de apresentar a tua capacidade e se desenvolver. Então, não adianta reclamar porque você tem muito problema, você tem muito trabalho, e agradeça por isso. Olha, eu como uma boa influente, gosto de um discurso. Se liga de hoje é mais uma mensagem mesmo, que um time bom, ele não é feito de estrelas, mas feito de pessoas que brilham, que querem brilhar. Então, presta atenção no brilho aí dos coleguinhas. Isso aí, muito bom. Então, já era, indo pro final, né? E uma parte muito importante também, né? Não deixe de curtir, comenta aí o que vocês acharam desse episódio, comente aí o que vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos. Vamos abrir uma caixinha de pergunta, né? Sim, Perguntas no Instagram, comentem lá. Compartilhem esse vídeo também para nos ajudar aí. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.